Olá, meu povo, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma história. Em um belo dia, Victoria sorria para si mesma enquanto caminhava em direção à loja de vestido de noiva. Seu coração batia forte de emoção, pois sabia que hoje seria um dos dias mais especiais de sua vida. Ah, hoje é um dia tão emocionante, sussurrou Victoria para si mesma. Escolher meu vestido de noiva. Ao entrar na primeira loja, seus olhos se iluminaram ao ver o vestido dos seus sonhos. Era perfeito em todos os sentidos e ela sabia que era o escolhido. Vinícius, seu noivo, também estava encantado com a beleza do vestido. É simplesmente maravilhoso, Victoria, disse Vinícius, admirado com a ternura. Mas quando viram o preço, ficaram chocados. Está fora de nosso orçamento, Vinícius. E agora? Perguntou Victoria, preocupada. Como vamos pagar por um vestido tão caro? Vinícius ficou pensativo. Então, uma ideia surgiu em sua mente. Lembro-me de nossa vizinha mencionar que um conhecido dela está precisando de alguém para fazer faxina. Podemos tentar isso. Seria uma maneira de conseguirmos o dinheiro extra que precisamos. Victoria ficou animada e disse que sim, era uma ótima ideia. Vou falar com ela amanhã. Vinícius sorriu aliviado. Ótimo, amor. Mas lembre-se, amanhã é o dia em que você vai comigo escolher o terno. Eu não posso fazer isso sem você. Victoria deu um beijo rápido em seus lábios. Não se preocupe, querido. Vou pedir à minha amiga Sabrina para te acompanhar. Ela tem um bom gosto, assim como o meu. No dia seguinte, ficou tudo combinado entre ela e o conhecido da sua vizinha. Enquanto Victoria partia para o trabalho de faxina, seu noivo encontrou-se com Sabrina. No horário combinado, a amiga de Victoria estava no local, aguardando o noivo da amiga para escolher o terno. Ao chegar, Vinícius cumprimentou-a e agradeceu. Obrigada por me acompanhar, Sabrina, disse ele com um sorriso. Sabrina retribuiu o sorriso radiante. Imagina, Vinícius, estou feliz em ajudar. Então, os dois partiram para a loja. Surpreendentemente, as opiniões de ambos se alinharam perfeitamente e eles se deram muito bem durante a escolha do terno. Após um tempo, decidiram fazer uma pausa para o almoço. Enquanto conversavam no restaurante, Sabrina não pôde deixar de elogiar o sorriso de Vinícius. Você tem um sorriso encantador, Vinícius, disse ela, com brilho nos olhos. Um clima de romance começou a surgir entre os dois, e à medida que o almoço progredia, a conexão entre Sabrina e Vinícius se tornava mais evidente. Quando terminaram a refeição, decidiram prolongar o encontro, indo junto para a casa onde Vinícius morava com Victoria. Enquanto isso, Victoria estava visivelmente impressionada com o tamanho da casa. Ela não imaginava que fosse tão grande e bonita. Nossa, essa casa parece um castelo, maravilha! De repente, um menino apareceu e começou a conversar com Victoria. Ele parecia ter cerca de 7 anos de idade. O menino gostou muito da Victoria e até se ofereceu para ajudá-la na faxina. Enquanto Victoria trabalhava, ela arrasava na limpeza, deixando cada canto da casa impecável. Quando chegou a hora do pagamento, o dono da casa, que chamava Ismael, ficou extremamente satisfeito com o resultado e decidiu dar uma gorjeta extra para ele. A criança, que tinha gostado muito de Victoria durante o dia, não queria vê-la partir. Por favor, não vá embora, Victoria, disse ele, com os olhos cheios de tristeza. Victoria sorriu para o menino. O nome dele era Eric. Eu prometo que vou voltar. Está bem? E vamos nos ver de novo em breve. De volta para casa, Victoria não pôde conter sua felicidade ao comprar o vestido de noiva. E o melhor de tudo, ainda sobrou dinheiro. Ela estava radiante quando chegou à porta de sua casa. Ao abrir a porta, ela foi surpreendida ao ver seu noivo e sua amiga na cama, levantando-se apressadamente com a chegada inesperada. Seus rostos exibiam uma expressão de culpa, enquanto Victoria se observava incrédula. O que está acontecendo aqui? Perguntou Victoria, sua voz tremendo de choque e decepção.
Ela segurava o vestido de noiva em sua mão, uma lembrança dolorosa do que acabara de presenciar. Seus olhos se encheram de lágrimas enquanto a realidade da traição de seu noivo se desenrolava diante dela, transformando um momento que devia ser de felicidade em uma angústia. Após vestir suas roupas, Victoria chamou Vinícius e disse que não o perdoaria. Você precisa ir embora, disse ela, com a voz embargada pela emoção. Vinícius, surpreso com a decisão de Victoria, olhou para ela com tristeza nos olhos. Victoria, por favor, me dê uma chance de explicar. Começou ele. Não há mais nada para explicar, Vinícius, interrompeu Victoria, sua voz firme e decidida. Você quebrou minha confiança e destruiu nosso relacionamento. Com um suspiro, Vinícius concordou em partir. Antes de sair, a amiga de Victoria, percebendo a situação, dirigiu-se a ela com palavras de apoio. Victoria, eu te fiz um favor. Você está se livrando de um traidor. Você não deve ficar brava comigo e sim agradecida, não é? Victoria olhou para sua amiga e uma mistura de emoção passando por seus olhos. Você não sabe de nada, respondeu ela, sua voz tremendo. Você sabia que estou grávida de Vinícius? Um silêncio pesado pairou entre as duas. Enquanto a gravidade da situação se instalava, o olhar surpreso da amiga se transformou em choque, chocante. Então, Sabrina saiu. Aquela noite, Victoria mal conseguiu dormir. Os pensamentos giravam em sua mente, impedindo-a de encontrar paz. No dia seguinte, Vinícius, com um semblante sombrio, quebrou o silêncio tenso. Esta casa é minha. Se você decidir terminar, é melhor ir embora, disse ele. Victoria, sem saber o que fazer, optou por não mencionar sua gravidez. Silenciosamente, ela se levantou e partiu, sem sequer olhar para trás, sem ter para onde ir. Ela encontrou-se sentada em um banco solitário na praça, perdida em seus pensamentos. De repente, ela avistou o menino da mansão para a qual ela havia feito faxina. O rosto do menino se iluminou a reconhecê-la e ele correu em sua direção. Vicky, você por aqui! Exclamou Eric, seus olhos brilhando de alegria enquanto se aproximava para abraçá-la. Victoria, embora estivesse triste e com os olhos marejados, forçou um sorriso para não preocupar o garoto. Mas sua tristeza não passou despercebida. O que está acontecendo, Vicky? Perguntou Eric, preocupado com a mudança de humor dela. Victoria hesitou em compartilhar seus problemas com uma criança, mas quando ele partiu para a escola, o pai do menino, vendo a expressão abatida de Victoria, decidiu perguntar. Ele ouviu atentamente enquanto Victoria desabafava sobre a situação. Comovido, o Ismael ofereceu um gesto generoso. Se você quiser, pode morar na mansão conosco. É grande demais para mim e meu filho, ofereceu ele, estendendo a mão. Inicialmente, Victoria relutou em aceitar a ideia de depender da generosidade de estranhos e deixava desconfortável. No entanto, diante da perspectiva de um lar seguro para ela e seu filho, ela aceitou, mas com um acordo, acrescentou Victoria, firmando sua condição. O Ismael olhou para ela, curioso. Qual é o acordo? Perguntou ele, esperando pela proposta de Victoria. Ela respirou fundo antes de responder. Eu gostaria de continuar trabalhando como faxineira. O Ismael considerou por um momento antes de concordar. Bem, na verdade, eu estava pensando em oferecer cargo para você. Você seria uma ótima babá para o meu filho, disse ele, oferecendo um sorriso gentil. Victoria se surpreendeu com a oferta, sentindo um misto de gratidão e alívio. Sério? Isso seria maravilhoso, respondeu ela, emocionada com a perspectiva de um emprego que lhe permitiria cuidar do filho do homem. E assim foi feito. Com um lugar seguro e um emprego como babá, Victoria encontrou nova felicidade em sua vida. Com o passar dos anos, Victoria encontrava grande felicidade na casa. Eric e Ismael também compartilhavam dessa alegria, formando um vínculo familiar sólido.
Victoria deu à luz ao seu filho e para Eric o menino era como irmão. Ismael desenvolveu um afeto paternal pela criança de Victoria, tratando-a como se fosse seu próprio filho. Um dia, Ismael resolveu falar para Victoria. Ismael respirou fundo antes de se dirigir a Victoria. Victoria, preciso te dizer algo que tenho guardado por um tempo. Victoria olhou para ele, curiosa. O que é, Ismael? Ismael reuniu coragem. Eu sinto algo por você, algo mais profundo do que apenas amizade. Desde que nos conhecemos, tenho percebido que meus sentimentos por você cresceram. Victoria ficou surpresa e confessou a Ismael. Eu também preciso te contar algo. Eu sinto o mesmo por você. Os olhos deles se encontraram cheios de emoção e entendimento mútuo. E naquele momento sabiam que algo especial estava começando entre eles. Com o passar do tempo, aqueles sentimentos floresceram e em um relacionamento amoroso e eventualmente eles se casaram. Com o decorrer dos meses, em uma manhã decidiram fazer compra, indo ao supermercado. Enquanto estavam lá, por coincidência no destino, esbarraram com Vinícius. Vinícius ficou visivelmente surpreso ao ver Victoria com o bebê nos braços. Seu rosto se contorceu em uma mistura de choque e nervosismo. Victoria, com o bebê, sussurrou ele. Mal terminamos e você já está com outro e até mesmo teve um filho. A mágoa transparecia em sua voz. Ismael interveio, mantendo-se calmo. Vinícius, nós dois estamos felizes juntos. Victoria encontrou felicidade ao meu lado e é melhor para todos nós aceitarmos isso. Vinícius engoliu em seco e ainda processando a situação, ele lançou o último olhar para Victoria e seu filho antes de se afastar, deixando-os com suas próprias vidas. Algumas semanas se passaram e a funcionária da casa de Ismael chamou Victoria para informá-la de que um homem estava procurando por ela. Victoria, junto com Ismael, decidiram atendê-lo e, ao se depararem com Vinícius, ele disse: Victoria, precisamos conversar. Sabrina disse que o filho que você teve é meu. Victoria, nervosa. Isso não é verdade, Vinícius. Meu filho não é seu. Ismael intervindo. Vinícius, você não entende. Eu sou o pai da criança. Vinícius nervoso. Não importa. Vou à justiça e pedirei um teste de DNA. Se o filho for realmente meu, lutarei para a guarda dele com todas as minhas forças. Por que Sabrina mentiria sobre algo tão sério, Victoria? Ela não teria motivo para inventar isso. Victoria decide falar a verdade. Vinícius, este filho é seu, mas saiba que você não será considerado o pai dele. No dia em que te peguei na cama com a Sabrina, todos os vínculos que você tinha conosco acabaram. Além disso, você me expulsou e me deixou na rua, mesmo estando errado. Agora, o que você quer com meu filho? Quer apenas atrapalhar a felicidade de que estou tendo com Ismael? Vinícius abaixa a cabeça e disse: Mas eu não sabia que você estava grávida. Eu tenho direitos como pai e irei à justiça. Em seguida, ele se retira da casa de Victoria, deixando-a com Ismael. Passaram-se meses. Na sala de audiência, Victoria e Vinícius aguardavam com nervosismo enquanto seus advogados se preparavam para apresentar seus casos diante do juiz. A tensão entre eles era palpável, carregada com anos de ressentimento e mágoa. Victoria mantinha Ismael perto dela, enquanto aguardava o desenrolar dos acontecimentos. Ela estava determinada a garantir o bem-estar de seu filho e protegê-lo de qualquer conflito entre ela e Vinícius. Enquanto isso, Vinícius estava ansioso para provar seus direitos como pai. Ele estava determinado a desempenhar um papel significativo na vida de seu filho, apesar das circunstâncias difíceis que envolvia seu relacionamento com Victoria. Quando a audiência começou, os advogados de ambos os lados apresentaram argumentos defendendo o interesse de seus clientes. O juiz ouviu atentamente cada lado, pesando os fatos e considerando os que seria melhor para o bem-estar da criança. O advogado de Victoria, destacando os eventos dolorosos que levaram à separação entre Victoria e Vinícius, ele ressaltou a traição de Vinícius, ficando com uma amiga próxima de Victoria, e como essa traição abalou profundamente a confiança e o vínculo entre o casal. Além disso, o advogado descreveu como, após a descoberta da traição, Vinícius expulsou Victoria de sua casa, deixando-a sem apoio e enfrentando o desafio sozinha. No entanto, ele também enfatizou como, nesse período difícil,
Ismael tornou-se um raio de luz na vida de Victoria, oferecendo-lhe conforto, apoio emocional e proteção. O advogado argumentou que Victoria e Ismael preencheram o papel de mãe e pai na vida da criança, enquanto Vinícius esteve ausente. Ele destacou como Ismael tinha um forte vínculo com o bebê de Victoria e como ele foi capaz de proporcionar um ambiente seguro e estável para o crescimento e o desenvolvimento da criança, algo que Vinícius não havia feito. Por outro lado, o advogado de Vinícius afirmou que seu cliente não sabia que Victoria tinha o filho deles. No entanto, Sabrina entrou na sala e contradisse essa afirmação, revelando que Vinícius estava ciente desde o início de que a Victoria estava grávida e que o filho era dele, pois ela mesma havia contado a ele. Ela alegou que Vinícius estava tentando separar Victoria de seu filho, porque não suportava vê-la feliz com sua família e que ele estava tentando tirar dela a guarda do filho. Depois de longas horas de discussão, o juiz finalmente emitiu uma decisão. Ele reconheceu a filiação social e afetiva de Ismael com o bebê e determinou que os verdadeiros pais da criança eram o casal formado por Ismael e Victoria. Vinícius, revoltado com a decisão, avançou em direção ao juiz, que ordenou sua prisão por desacato à autoridade. Victoria e Ismael, Eric e o bebê mudaram para outro estado, onde puderam viver felizes como uma família.